no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 13 e o versículo de número 14. Gênesis, capítulo de número 13 e o versículo de número 14. Nos diz assim a palavra do Senhor: E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: De onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste e para o oeste. Toda a terra que está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos irmãos, amigos ouvintes da palavra do Senhor, nós estamos diante de um texto bíblico que com certeza vai falar profundamente nos nossos corações. O Senhor Deus havia outrora chamado Abrão para sair da sua casa, para sair da sua terra, para ir à terra a qual Deus haveria de mostrar. E ali, meus amados irmãos, a ordem de Deus foi que Abraão saísse da sua terra, da sua parentela, da sua casa e fosse ao local a qual Deus haveria de o mostrar. E a Bíblia vai nos dizer que quando Abraão saiu da sua terra, da casa de seu pai, para ir em direção aonde Deus estava mandando ele ir, a Bíblia diz que o seu sobrinho Ló resolveu acompanhá-lo. E ali Ló saiu junto com Abraão da casa de seus pais, a qual Deus o havia orientado a sair. Aqui, meus amados, nós entendemos que quando Deus ele nos fala algo, este algo tem que ser obedecido. Se Deus havia falado com Abraão para ele sair da casa de seu pai, para ele sair da terra dos seus parentes, Abraão de forma nenhuma poderia levar um parente consigo, pois Deus o estava tirando do meio da sua parentela para colocá-lo em uma terra que viesse a ser uma terra pródiga, uma terra abençoada, uma terra que pudesse trazer para Abraão todas as bênçãos a qual Deus haveria de determinar. E aqui, meus amados irmãos, Abraão sai da terra e vai para onde Deus o havia determinado. E Ló, que é sobrinho de Abraão, decide o acompanhar. E a Bíblia vai nos dizer que no capítulo que nós lemos, que Deus abençoou a Abraão depois que Ló apartou-se dele. Ou seja, Ló começou a desenvolver riqueza. Ló começou a prosperar porque estava ao lado do homem de Deus, ao lado de apaixonamentos humanos. Deus aqui agora fala com Abraão para que Abraão saísse da sua terra por causa dos problemas que lá havia, por causa da idolatria, por causa do paganismo. E agora, ao Abraão sair da sua terra e levar Ló, seu sobrinho, ele estava levando também o problema. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Foi depois que Ló se apartou de Abraão
que Deus mandou Abraão olhar para as direções, para os pontos cardeais, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, e Deus fez uma promessa que toda a terra que Abraão estivesse vendo haveria de ser a terra dele e da sua descendência para todo sempre. Queridos, e disse o Senhor Deus: olhe para o oeste. Toda a terra que está vendo, darei a sua descendência para sempre. A promessa de Deus na vida de Abraão é de o abençoar, mas Abraão ainda não estava sendo abençoado, porque havia um impedimento, havia uma barreira na vida de Abraão, e esta vida e este impedimento que estava na vida de Abraão era a presença de Ló. Ló que representava a contenda, Ló que representava a inimizade, Ló que representava as brigas, Ló que representava as coisas que desagradam a Deus. Se Deus havia dito para Abraão sair da sua terra e não levar parente, porque Abraão leva Ló, o seu sobrinho. Meus irmãos e meus amigos, você que me ouve ou me assiste neste momento, eu quero perguntar para você neste momento: o que é que está impedindo você de crescer? O que é que está impedindo você de prosperar? O que é que está impedindo você de alcançar as bênçãos de Deus para a sua vida? Talvez você tenha um impedimento na sua vida que não te deixa olhar para o sul, para o norte, para o leste ou para o oeste. Talvez há na sua vida um Ló que precisa ser descartado. Talvez há na sua vida um Ló que precisa ser despedido. Talvez há na sua vida um Ló que precisa ser mandado embora. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, o que é que está impedindo você de ver aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, mas eu sei de uma coisa: se você abandonar o Ló que está impedindo você de crescer, se você se apartar dele, Deus vai lhe abrir os olhos e você vai contemplar as bênçãos que ele tem para fazer na sua vida. Deus disse para Ló, para Abraão: sai da tua terra, sai da casa de teu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. E Abraão sai, mas leva o sobrinho Ló com ele. Na verdade, Abraão nem levou, Ló é que foi. Ou seja, Ló aqui representa aquele que quer estar perto de quem está sendo abençoado, não porque quer ter a bênção de quem está abençoando. Ló só se aproximou-se de Abraão por causa do seu interesse, por causa do seu orgulho, por causa do seu materialismo. E por Ló estar ao lado de Abraão, Ló começou a prosperar. E observe, irmãos, que o trajeto da companhia de Ló junto a Abrão foi só problema, foi só desavença, foi só contenda, foi só divisão. Deus não nos chamou para dividir, Deus nos chamou foi para somar. Mas se na sua vida existe um Ló que está impedindo você de somar, de crescer, de multiplicar, você precisa abandonar ele. Você precisa dizer para este impedimento: saia da minha vida, vá para a direita ou vá para a esquerda. O que você não pode é ficar do meu lado, porque eu tenho uma promessa e você está impedindo eu de ser abençoado. Meu irmão, minha irmã, não perca a sua bênção por causa de Ló. Eu já disse aqui, Ló representa o interesseiro, Ló representa o olho grande, Ló representa a inimizade, Ló representa o problema,
Ló representa a idolatria, Ló representa o paganismo, Ló representa o culto falso, mas Abrão representa aquele que foi chamado para fazer a diferença, aquele que foi levantado para que por intermédio dele se construa uma nova nação, um novo povo na face da terra. Enquanto Ló estava do lado de Abraão, Abrão, melhor dizendo, porque Abrão mais tarde vai se chamar Abraão, mas aqui ainda Deus não tinha mudado ainda o nome dele. Mas aqui a gente aprende que Deus só começou a fazer na vida de Abrão o que ele havia prometido a partir do momento em que Ló se aparta dele. Ló era tão interessado, era tão egoísta, que quando Abraão falou, olha aí para as campinas, se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. O que nós não podemos é ficar junto. O que nós não podemos é brigar. O que nós não podemos é contender. O que nós não podemos é ser inimigos, porque nós somos irmãos. Sabe o que Ló faz? Ló, ao invés de dizer assim, meu tio, ô meu tio Abrão, o senhor é meu tio, o senhor é o mais velho, o senhor cuidou de mim com a morte do meu pai, o senhor zelou de mim, eu aprendi com o senhor. Abrão, meu tio, faz o seguinte, eu não quero separar do senhor não, eu quero continuar junto, mas já que o senhor quer que eu separe, já que a minha presença do lado do senhor está gerando problema, já que meus pastores estão brigando com os pastores do Senhor, porque a terra ficou pequena para o tanto de bênção que Deus nos deu, que Deus me deu, por causa do Senhor, porque eu não merecia, eu não era digno, Deus só me abençoou, meu tio Abrão, porque eu estava do seu lado. Então, meu tio, faz assim, decida o Senhor, a preferência está com o Senhor. A preferência não está comigo não, meu tio. Pode escolher, fique à vontade. Mas Ló não fez isso. Ló não fez isto. Pelo contrário, quando Ló viu as campinas, viu o verde, viu a fertilidade, viu a plantação, viu a possibilidade de progresso, viu a possibilidade de enriquecimento ainda maior, pelo contrário, ele foi para lá, aleluia, mas Deus estava também na vida de Abrão, e o importante é estar com aquele que está com a bênção na mão. E Ló, meus irmãos, partiu para as campinas de Sodoma e Gomorra. E para mais problemas na vida de Abrão, Ló cai nas garras lá de alguns reis e é sequestrado junto com sua família, junto com seu gado, com a sua propriedade, a ponto de Abraão ter que levantar 318 homens para ir lá resgatar o seu parente. E entra lá e resgata. Mais tarde, Ló está dentro de Sodoma e Gomorra, dentro da cidade do pecado, dentro da cidade pervertida, dentro da cidade idólatra, e o anjo chega lá para tirar ele, e ele só sai porque o anjo pega na mão dele a força e os tira da cidade. Irmãos, Ló na vida de Abrão foi só problema, foi só desgraça, foi só destruição, foi só miséria. Ei, meu irmão, minha irmã, o que é que você está fazendo na sua vida que você não despacha Ló de perto de você? O que é que você está fazendo da sua vida que você ainda está cuidando de Ló? Não cuida dele não, não zela dele não.
Porque você está cuidando dele, mas ele não vai te agradecer não. Ele vai trazer problema, ele vai trazer dor de cabeça, ele vai trazer guerra, ele vai trazer contenda para a sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, você que me acompanha, preste atenção numa coisa. Gênesis capítulo 13, versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele. Por que Deus não falou isso enquanto Ló estava, juntinho com Abrão? Por quê? Sabe por quê? Porque Deus estava cansado de abençoar a Abraão. E Ló, que era uma pessoa que não dava valor à presença e à bênção de Deus na vida do seu tio, estava usufruindo daquelas bênçãos sem merecer e sem ser digno. Observe, meus irmãos, que Ló é uma pessoa displicente, uma pessoa descuidadosa, uma pessoa que não tem amor para com a sua família, porque mais tarde, quando os anjos entram na sua casa, ele, para não entregar os anjos para os moradores de Sodoma e Gomorra, ele pega suas 2 filhas que estavam para se casar e entregam para aqueles homens. Ele faz uma promessa: eu lhes dou as minhas filhas, mas não tocai nestes homens aqui, que na verdade eram anjos do Senhor. Então, meu irmão, Ló representa aquele que não está nem aí para a família. Ló representa aquele que não está nem aí para a moral. Ló representa aquele que não está nem aí para o pudor. Ló representa aquele que não está nem aí pela naturalidade das coisas. Porque hoje, irmãos, a perversão está tão alastrante. Mas aqui Deus está dizendo para Abraão: e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló apartou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste e olhe para o oeste. Toda a terra em que está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Meu irmão, minha irmã, para Deus fazer na sua vida o que Ele tem para fazer, você precisa tomar uma decisão. Você precisa abandonar Ló. Você precisa mandar Ló embora. Você precisa apartar-se de Ló. Quem é Ló? Ló representa o pecado. Ló representa a desobediência. Ló representa a perversão social, a perversão moral, a perversão biológica. Ló representa tudo aquilo que afasta o homem de Deus. Veja, a presença de Ló na vida de Abrão só trouxe contenda, só trouxe inimizade, só trouxe problema. É o que você quer para a sua vida? Você quer conquistar? Você quer tomar posse? Ou você quer ficar aí brigando, se esguelando, como o Abrão estava fazendo com Ló? Então, meu irmão, veja a sua situação nesta noite, neste dia, neste momento. Se há algum Ló na sua vida, se há algum impedimento, se há alguma barreira, você precisa passar por cima dele e seguir em frente no propósito e na chamada que Deus determinou para a sua vida. Fica aí adubando, cuidando, zelando de algo que Deus já mandou você descartar. Se fosse para Deus querer parente perto de Abrão, Deus não tinha mandado sair da sua casa, da sua parentela, do seu povo, para ir para uma terra que ele haveria de mostrar. Ei, meu irmão, minha irmã, o que está impedindo você de ir em direção ao caminho que Deus preparou para você? Jesus disse na sua palavra: aquele
aquele que não deixar casa, aquele que não deixar pai, aquele que não deixar mãe, por amor a mim, não é digno de mim. Então, meu irmão, minha irmã, reflita nesta palavra. Deus só abençoou a Abrão depois que Abrão apartou-se de Ló. Deus só fez promessa a Abrão enquanto Ló estava distante dele. No momento que Ló estava próximo de Abrão, Deus ficava em silêncio. Mas no momento que Ló estava afastado, aí Deus falava. Então, irmão, você quer que Deus fale com você? Como é que Deus vai ficar falando com você se você não abandona Ló? Se você não abandona as inimizades, se você não abandona as contendas, se você não abandona os pecados, como é que você quer que Deus mude a sua vida, que Deus mude a sua história, se você continua carregando Ló para cima e para baixo, para frente e para trás, para direita e para esquerda? Como é que Deus vai te abençoar, meu irmão? Abandone Ló da sua vida. Abandone o interesseiro. Ló é o tipo de quem é interesseiro. Ló é o tipo de quem é contendeiro. Ló é o tipo de quem é idólatra. Ló é o tipo de quem é apegado às coisas materiais. Porque para sair de dentro de Sodoma e Gomorra foi preciso o anjo agarrá-lo pela mão e tirá-lo para fora. E o sujeito é tão apegado com as coisas do mundo que quando o anjo manda ele subir para o monte, ele fala: não, deixa eu ir para aquela cidade ali. O cara tá vendo o fogo descer do céu e consumindo a cidade do pecado, e ele, em vez de obedecer o anjo de Deus, ele tá querendo ir para outra cidade. Ou seja, meus amados irmãos, Ló representa aquilo que impede o crescimento de Abrão. Você é adulto, você não é criança. Você sabe o que está impedindo você de crescer. Você sabe o que está impedindo você de prosperar. Você sabe o que está impedindo você de ir para frente. E por que você não vai? Porque você está apegado. Ah, você já se acostumou com Ló? Ah, irmão, mas eu já acostumei. É tão agradável a companhia de Ló que se eu mandar ele embora, eu vou sentir falta. Só que tem uma coisa, irmão. Você ficar nessa aí, você nunca vai para frente. Abandone o que impede você de ver aquilo que Deus tem para você. Abraão só viu o norte, o sul, o leste, o oeste, depois que Ló apartou-se dele.